Pessoal, temos um fato novo que precisamos compartilhar com vocês. Nosso companheiro Sávio Mendonça, quando viajava para cá em pleno voo, recebeu uma mensagem do irmão Ramode, que é o líder da falange marciana, que inclusive se faz presente aqui, conforme prometeu, e que vem trabalhando com nosso irmão, ditando a obra Missão Planetária, o Futuro da Terra, a sair em breve. A mensagem se dirige especificamente a este seminário. Pedimos ao Sávio para fazer a leitura da mensagem. Para cooperarmos com os irmãos da Terra, é importante nos conhecermos um pouco mais. Não se faz amizade, nem se solidificam relações fraternas com desconhecidos. Estamos colaborando, ainda de forma acanhada, e podemos ampliar essa cooperação com os irmãos terráqueos. Nós os conhecemos um pouco, temos ajudado, anonimamente, e com a permissão e apoio de Jesus e seus assistentes, em resgate de almas desencarnadas e perdidas no astral inferior. Temos ajudado em trabalhos de cura de desencarnados e encarnados na Terra, e já temos realizado algumas viagens levando almas desencarnadas para outros orbes, nestes momentos de transição planetária e de saneamento espiritual e físico deste belo planeta. Sentimos-nos mobilizados a servir amoravelmente e, especialmente, em servir nossos vizinhos e irmãos terráqueos. Não há descanso para quem se energiza e se regozija, servindo incondicionalmente. Vosso irmão de Marte. E, em seguida, ele deu uma pequena informação que Marte, para nós, em nossa língua, chamamos de Hedren, que significa lugar de evolução pela ação dinâmica e feliz. Esse, entre parênteses, aí foi eu que coloquei o sentido do trabalho também, que na obra A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, psicografado por Hercílio Maes, ele dá uma ênfase muito grande na questão do trabalho e como os irmãos marcianos encaram o trabalho como algo prazeroso, que gera felicidade, algo que os energiza, né, que vai muito nessa linha do que Ramode nos transmitiu. Obrigado. A seguir, vamos dedicar alguns breves instantes para assistir um pequeno vídeo extremamente significativo que constitui uma introdução muito adequada no nosso tema de hoje. É uma pequena exposição de um dos físicos de ponta mais conhecidos da comunidade científica, Dr. Michio Kaku, da Universidade de Nova York. Michio Kaku é um físico teórico, considerado por muitos como o maior da atualidade. Nasceu na Califórnia, é pesquisador, foi professor em várias instituições de renome e participa e apresenta vários programas de rádio e TV. E é especialista em apresentar temas profundos da física e das ciências em linguagem acessível ao grande público. Tem vários livros traduzidos em muitos idiomas. Trabalha com a teoria das cordas e defende a existência do hiperespaço com muitas dimensões e dos universos paralelos. Além de estudar e buscar as respostas para a existência do universo, ele também é extremamente popular, não só no meio da física, como também do público em geral, pela divulgação científica que faz. E ele é palestrante em eventos por todo o planeta. Vamos assistir a esse pequeno vídeo. Thank you very much. Today, I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day... Thank you very much. Today, I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. We are talking about satellites in orbit, the Kepler, the Corot, new efforts to identify Earth-like twins in outer space.
we will have an existential shock looking at the night sky, realizing that here, there are twins of the Earth. This is my next book, Physics of the Future, where I talk about the year 2100. Let me make a prediction, and that is sometime by mid-century, we might make contact with an intelligent civilization in outer space. Now, why do I say this? Because even as we speak, the Kepler satellite, the Kourou satellite, are identifying hundreds of exoplanets in outer space, 500 identified so far. The first Earth-like twins are now being identified. Perhaps they have liquid oceans. Perhaps they have organic chemicals. Perhaps they have amino acids. Perhaps they may even have life. This is one of the goals of scientists looking for signs of life in outer space. But then the question is, if we find microbial life in space, that is not very interesting. But the SETI project has gotten an infusion of funds. They can now analyze 1,000 times more stars than before. And the SETI project wants to eavesdrop on intelligent conversations in space. I'm a physicist. When we physicists look for alien civilizations, we don't look for little green men. We look for energy consumption. We look for type 1, type 2, and type 3 civilizations. A type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. Buck Rogers, Flash Gordon would be an example of a type 1 civilization, a planetary civilization in space. A type 2 civilization in space controls the output of a star. They play with stars. They are immortal. Nothing known to science can destroy a type 2 civilization. Ice ages can be modified. Meteors, comets can be deflected. Even the death of their sun is not a problem. They can either move their planet, reignite their star, or simply find a new star in space. This is a type 2 civilization. A typical example of a type 2 civilization comes from science fiction. The Federation of Planets, Star Trek, would be based on a typical type 2 civilization. And then we have type 3. A type 3 civilization is galactic. They control the energy output of an entire star. For me, this is very interesting because a type 3 civilization would be able to control the Planck energy. The Planck energy is the energy at which space becomes unstable. Space begins to boil at the Planck energy. The Planck energy is a quadrillion times higher than the Large Hadron Collider, and gateways, perhaps, wormholes, doorways, portals, perhaps to other dimensions, begin to open up for a type 3 civilization. So we have type 1, which is planetary, type 2, which is stellar, and type 3, which is galactic. But one day, I was speaking in London, and a little boy comes up to me, 10 years of age. A little boy comes up to me and he says, "Professor, you're wrong. There's type 4. So I look down at this little boy, this pest, and I tell him, "Shut up, kid. Why don't you go play in traffic? There's a nice intersection over there."
And he kept nagging me. And he says, Professor, you're wrong. There's type 4. And I said, look, kid, we have planets, stars, and galaxies. That's it. There's nothing else. These are the only platforms for advanced civilizations. And the little boy kept saying, no, you're wrong. There's type 4, the power of the continuum. Now, for you Star Trek fans, you know that the power of the continuum is the Q. There is something beyond galactic, and that is dark energy. There is an energy source beyond the galaxy itself, making up 73% of the entire universe, dark energy. And then the question is, if we start to explore outer space and look for advanced civilizations, why don't they talk to us? Why don't they land here in Saudi Arabia and say, we come in peace? Well, my attitude is, if you walk down a country road and you see an anthill, do you go down to the ants and say, I bring you trinkets, I bring you beads, I give you nuclear energy, take me to your leader? Or maybe you step on a few of them. Maybe we're simply not that interesting. So let me now close on the following note. What lessons can we take from this? First of all, this has theological implications. Giordano Bruno was burned alive 400 years ago in 1600 for saying that there are civilizations in outer space. Because if so, the Catholic Church said, do they have a pope? How many popes are in outer space? 1,000? 1,000,000? 1 billion popes? How many saints are there in outer space? The mind boggles thinking about billions of saints, billions of popes in outer space. Rather than think about billions of popes, they simply burned Giordano Bruno alive. What does it mean for us? What are we? Are we type 1 that control the power of a planet? Are we type 2 that control the power of a star? Are we type 3 that can control galaxies, alter the fabric of space and time? No. We are type 0. We get our energy from dead plants, oil and coal. But take out a calculator. How long will it take for us to become type 1? The answer is 100 years. Around the year 2100, we will become a type 1 civilization. And we see the beginnings of that now. What is the Internet? The Internet is a type 1 telephone system. We are privileged to be alive to see the birth of a type 1 telephone system. What is the European Union? The European Union is the beginning of a type 1 economy. Why are we here today? We are seeing the birth of a type 1 economy. What is football? Football is the beginning of a type 1 sports. Get on the Internet. What are the most common languages on the Internet? Number 1 is English. Number 2 is Mandarin. We are beginning to see the beginnings of a type 1 language. What is rock and roll? The beginning of a type 1 youth culture. What is Chanel and Gucci? The beginning of a type 1 high fashion. So let me tell you that we are now witnessing the greatest transition in the history of the human race. Transition from type 0 to type 1. The generation now alive is privileged to see the birth pangs of the birth of a new civilization, type 1. Planetary energy, planetary economy, planetary environment. And so in conclusion now, let me wrap up. I'd like to dedicate my comments to Giordano Bruno, who 400 years ago said there are planets in outer space. Every week, we discover a new planet orbiting another star. I call this Bruno's revenge. Thank you.
Primeiro palestrante do dia, o senhor Marco Antônio Petit. Marco Antônio Petit, do Rio de Janeiro, é coeditor da revista UFO, autor de 8 livros que abordam diferentes questões e assuntos ligados à ufologia brasileira e internacional. É membro fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos, que, mediante a campanha UFOS, Liberdade de Informações Já, permitiu a liberação de milhares de páginas de documentos sigilosos sobre a presença dos UFOs no espaço aéreo brasileiro. É o principal investigador no país dos arquivos de imagens da NASA, que estão permitindo a identificação de evidências da presença alienígena dentro do nosso sistema solar. Com a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, organização do evento. É um prazer estarmos aqui em Porto Alegre, num evento Ramatiz, para tratar justamente de um dos temas que, desde a minha infância, eu tinha um interesse profundo. Que tema é esse? O planeta Marte. Desde criança, eu tinha uma convicção, não só na realidade da vida extraplanetária, mas também que, de alguma maneira, nós poderíamos encontrar explicações para o que acontece em termos do fenômeno UFO na atualidade, não só no passado misterioso do nosso planeta, mas também em outros orbes, em outros mundos do nosso próprio sistema solar. E quando, mais recentemente, principalmente a partir da virada do milênio, a NASA teve condições, com uma retirada gradativa e não anunciada oficialmente até hoje, de começar a postar imagens, fotografias, não só de Marte, mas de outros pontos do sistema solar, que, através dos seus vários sites ou páginas, que mostravam sinais da tecnologia avançada presente no sistema solar, e também em termos de ruínas de algumas civilizações que foram estabelecidas por seres de outros sistemas estelares na Terra num passado remoto, nós pudemos realmente começar a aprofundar esse tipo de temática. Agora, eu agradeceria muito a Marileia pelo convite. Ela foi ao grupo, Ramatiz como um todo, e o livro que nós vamos fazer um resumão para vocês agora é esse aqui, que vem a ser a 7ª obra que eu lancei, né? E a Marileia, ela foi a 2ª pessoa que leu o livro. E não foi por acaso, porque ela foi justamente a revisora do livro para a Editora do Conhecimento, que é um dos editores que atualmente trabalham comigo, o Sérgio Carvalho, lá de Limeira, né? Então, antes de nós entrarmos diretamente na temática, eu, para não fazer o que eu tenho o costume de fazer, de esquecer de dar os avisos finais que eu tenho que dar no final das conferências, eu vou mostrar para vocês 3 minutinhos do trailer de um evento que vai estar acontecendo, promovido pelo nosso grupo, pela revista UFO, aqui em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael, entre 12 e 14, agora do mês de junho, que vem a ser o 3º Fórum Mundial de Contatados. Então, pediria ao amigo que rodasse esse trailerzinho, depois nós damos início. Oi? Contatados, ele já tinha achado. Ele já... A verdade está lá fora. Durante séculos, olhamos para o céu e nos perguntamos: estamos sós no universo? Talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos. Hoje, com o crescente aumento de avistamentos de objetos voadores não identificados, já passam de milhares as pessoas que afirmam já terem tido contato com seus tripulantes. São homens e mulheres de diversas partes do mundo que tiveram essa incrível experiência que desafia nossa compreensão. Então nós fazemos novas perguntas. Quem são eles? De onde eles vêm? Será que já estiveram aqui num passado remoto? E qual seria a sua mensagem? Essa é sua oportunidade de obter essas respostas.
A revista UFO apresenta Terceiro Fórum Mundial de Contatados. Compartilhe sua experiência e conheça os relatos e as pessoas que já estiveram frente a frente com eles. Obrigado. Agora nós podemos ir para o PowerPoint de Marte, né? O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? Que está justamente no livro Marte, a Verdade Encoberta. Nós vamos tentar fazer um resumo que eu coloquei, mostrando o tipo de material que nós encontramos hoje em dezenas de páginas da NASA. As pessoas às vezes me perguntam, que site é esse de onde você está localizando essas imagens? Não existe um único site da NASA. Por exemplo, nós temos sites, tem um site básico, que é um site propagandístico, vamos colocar dessa maneira, onde a maior parte dessas imagens nunca aparecem. Mas existem outras dezenas de páginas específicas que eu e outros colegas do exterior fomos descobrindo, onde a NASA começou a postar da primeira à última fotografia de cada missão espacial. Para vocês terem uma ideia, só dos 2 rovers que estiveram em Marte no passado, na verdade estão, mas hoje já não em funcionamento, o Spirit e o Opportunity, existem 2 catálogos disponibilizados para qualquer pessoa em termos mundiais, que contam com cerca de mais de 300 mil fotografias apenas batidas por esses 2 rovers. Ou seja, hoje nós calculamos que existem 3 milhões de fotografias liberadas pela NASA. É claro que eu não vi nem 1% dessas fotografias, mas o trabalho que nós fazemos aqui no Brasil, que é feito no exterior por outros colegas, é justamente nos debruçarmos sobre esse tipo de material, em que a gente às vezes vê 300 fotografias para descobrir uma do tipo que vocês vão ver hoje aqui comigo. E o que essas fotos mostram? Elas mostram a parte visível daquilo que foi o passado em Marte. Hoje nós temos total consciência que o universo e o próprio fenômeno UFO, ele existe o universo como algo realmente multidimensional, se manifesta em vários níveis de existência, e o fenômeno UFO acontece a mesma coisa. Ele tem a capacidade de manifestar-se no nosso meio físico e em outros também. E em Marte nós temos, com certeza, além daquilo que vocês vão ver em termos das fotografias da NASA, que estão dentro da nossa condição física, nós temos também lá coisas, como existem também na Terra, que não podem ser fotografadas, nem dimensionadas, observadas pelos nossos próprios olhos, fisicamente falando. Então eu vou mostrar para vocês os sinais de uma antiga civilização marciana, que existiu no passado, sinais de que existe provavelmente uma cultura a nível dos subterrâneos do planeta, vivendo na atualidade. Existem sinais através de fotografias da NASA que indicam isso. Eu vou mostrar para vocês a primeira e única foto oficial da NASA que ela reconhece como sendo de um UFO. Vocês sabiam que a NASA já reconheceu pelo menos um caso, em termos oficiais, como uma foto real de um UFO?
Essa foto é de um UFO fotografado pelo rover Spirit em Marte. Eu fiz essa descoberta quando estava finalizando o livro que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos mostrar sinais de vegetais na atualidade, inclusive de grande porte em Marte na atualidade, fósseis da antiga vida marciana, que são exatamente do mesmo padrão dos fósseis que existem aqui na Terra, com milhões de anos de idade. E o impressionante desses fósseis, vocês vão ter a chance de ver alguns exemplares aqui comigo hoje, é que eles são exatamente iguais a fósseis da vida que nós sabemos que existiu aqui na Terra no passado, através dos estudos feitos pela nossa ciência da paleontologia. Como é que se explica a existência, por exemplo, em Marte, de animais exatamente iguais àqueles que nós tivemos na Terra há milhões de anos atrás? Isso só tem uma explicação. Se tanto Marte como a Terra participou de um processo de colonização cósmica engendrado pelas mesmas civilizações que vieram de fora do nosso sistema solar. Não há outra explicação para isso, né? E existiu uma interação muito grande no passado, como continua a existir na atualidade, entre o que existe em Marte e na Terra. Então, isso, em poucas palavras, é o que eu vou tentar mostrar para vocês em termos de fotografias, né? Não é isso, não. O PowerPoint você usou outro aí na hora que você abriu. É o com a palavra Porto Alegre. Essa é uma outra palestra minha de Marte. Obrigado, isso aí. Eu acredito que muitos de vocês já viram fotografias liberadas pela NASA de Marte. Essas fotografias liberadas através do tal site propagandístico que eu fiz menção que existe, em que a mídia é convocada a ter contato para a divulgação daquilo que a NASA tem interesse hoje numa divulgação mais explícita, eles nunca mostram, através desse site, dessas imagens, o Marte que é o real. Aquele que a própria NASA vem divulgando de uma maneira mais objetiva nos últimos anos, nesses outros sites, que poucas pessoas até sabem da existência do mesmo, vocês vão entender por quê, conforme eu for proferindo essa conferência. Então, essas fotografias, normalmente, que a gente tem acesso pela televisão, pelo Jornal Nacional, pela mídia em geral, não especializada, são fotografias que mostram o Marte muito mais diferente da Terra dos dias atuais do que ele é na realidade, né? Com certeza, vocês nunca viram uma imagem desse tipo de Marte, com o céu exatamente igual ao terrestre. Alguém já tinha visto uma imagem de Marte assim? Sempre são imagens meio avermelhadas, não é que o planeta não seja vermelho, o seu solo à distância não tenha a coloração vermelha, mas a atmosfera de Marte é essa que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Essa é uma das imagens batidas pelo rover Opportunity, anos atrás, que explorou durante quase 10 anos a superfície marciana. Tá? E aquele pontozinho branco ali que vocês estão vendo ali embaixo é o Sol se pondo. É um pôr do Sol em Marte, que não deixa nada a dever a um pôr do Sol aqui na Terra. Próximo. A gente já falou do fórum, vamos para o próximo. Uma das primeiras coisas que a NASA começou a admitir, porque existe aquilo que é admitido em termos de declarações oficiosas, e existe aquilo que só aparece nas fotografias do tipo que eu vou mostrar para vocês. Para quê? Para que aquelas pessoas que já tiveram a percepção que algo está sendo postado para ser descoberto por nós, mas que eles não podem ainda assumir publicamente em termos de declarações oficiosas, possa ser acessado por pessoas como eu e outros colegas e chegar até vocês, por exemplo, né? Então, a Marte para a NASA na atualidade, em termos oficiais, o que foi no passado e o que é na realidade? Marte teve um oceano tão grande ou melhor, tão amplo, proporcionalmente, se a gente comparar os diâmetros do planeta Marte como o da Terra, como que a gente tem na Terra na atualidade, como aqueles que a gente tem na Terra na atualidade. Marte teve oxigênio em abundância, teve uma atmosfera mais densa, teve uma atmosfera mais quente do que a atual, tá? E a única coisa que a NASA atualmente ainda não admite é que Marte
foi habitado no passado e é habitado no presente. Todo o resto, ela já admite oficialmente. Ela já chegou ao ponto, recentemente, de declarar o seguinte, que Marte, no passado, reparem bem a palavra que ela usa, foi habitável. Habitável. Porque ela sabe que as condições permitiram isso no nível físico. Tá? Essa é uma das primeiras imagens, uma imagem do início da década de 70. Daí vocês vão reparar que praticamente todas as fotos que vocês vão ver tem um link, que é o link oficial da NASA. Porque é importante, por que a gente coloque isso como a gente colocou no livro? No livro a gente tem 120 fotos que nós escolhemos, do tipo dessa e de outras que vocês vão ver ao longo da palestra, que nós fizemos questão de, além de dar o site de onde a foto foi tomada, foi batida, dar o link direto para que, se vocês colarem no Google, vocês vão achar as mesmas fotos que vocês vão ver aqui, e as 120 que estão no livro, né? Nas próprias páginas oficiosas da NASA. Por quê? Porque hoje em dia você entra no Google e coloca fotos da NASA, por exemplo, de Marte, e aparecem vários sites particulares. Só que expressiva parcela das fotografias que aparecem nesse site não são fotos da NASA. Ou quando são fotos da NASA, são fotos em que a pessoa, infelizmente, pega a foto original, como uma foto como essa que vocês estão vendo, e enxertam uma construção em cima, falseando uma falsa imagem, criando uma falsa imagem. Então, nesses sites, evidentemente, vocês não vão encontrar link de nada, nenhuma referência ao site de onde foi tirada cada uma das fotografias. Por isso, a gente teve esse cuidado de apresentá-las dessa maneira no livro e na própria conferência. Tá? Isso aqui é o sinal, justamente, de um rio que existiu no passado em Marte, hoje seco. Sinal de água em estado líquido no passado, uma bacia fluvial no solo marciano. Próximo. Agora, eu poderia mostrar várias fotos dessa época, do início da década de 70, conforme a gente coloca no livro e comenta, do projeto Mariner 9, que foi a primeira espaçonave americana da NASA a orbitar o planeta, que obteve mais de 9.000 fotografias. No passado, por exemplo, essas mais de 9.000 fotografias, 1.350, se não me falha a memória, apenas aproximadamente 150 foram disponibilizadas. Assim é que funcionava no passado. Hoje é diferente. Só que a NASA não anuncia isso, você tem que entrar nos sites e descobrir que a coisa mudou. Né? Agora, as primeiras descobertas mais contundentes começaram a ser feitas no que diz respeito à antiga civilização marciana e coisas no presente, através dessa espaçonave, a Viking 1 e a Viking 2, do projeto Viking, né, desse projeto. Foram batidas aproximadamente 50.000 fotografias. Na década de 70, no final, o início da década de 80, eu, interessado nesse tipo de pesquisa, consegui acessar aproximadamente 800 dessas 50.000. Hoje, todas as 50.000 estão liberadas. E permitem que a gente ache coisas como vocês vão ver. Próximo. Essa foto é uma foto muito conhecida, das mais conhecidas. Toda a polêmica sobre a existência de uma antiga civilização em Marte começou com ela. É uma foto batida no ano de 76. Só que agora vocês estão vendo com o link oficial da NASA, na definição máxima que ela nos oferece. Tá? É uma estrutura com a forma de um rosto humano, que tem 400 metros de altura, 1.580 metros no seu eixo maior. A NASA sempre disse, depois que divulgou essa imagem, que foi a primeira desse tipo que foi divulgada no ano de 76 ainda, que isso é uma ilusão, que isso é simplesmente um efeito de luz e sombra a partir da posição específica do Sol no momento em que a foto foi tomada. Só que ela não disse naquela época, que hoje ela própria nos ajuda a provar que ela mentiu através desse site, que além dessa foto foram batidas mais 3 pelo mesmo projeto Viking. Em todas as outras 3 a face aparece com posições diferentes do Sol, com detalhes diferenciados, mas claramente mostrando que se tratava de algo realmente artificial. Próximo. Uma outra imagem, tá? Mais uma vez com o link oficial. Próximo. O primeiro estudo feito via processamento de imagem por especialistas americanos que comprovavam que estávamos diante realmente de uma forma ou de uma ruína de uma antiga construção marciana, ou seja, de uma cabeça ou um rosto de uma antiga esfinge, por exemplo. Próximo. E reparem essa imagem agora. Essa foi uma das primeiras descobertas que eu fiz questão de colocar no livro. É a mesma foto anterior, ou melhor, da região anterior, que é a região de Sidônia, mas aparecendo o rosto também, batida também em 76. Agora, reparem todas as referências. Face, tá? A DM Pyramid, que é uma pirâmide que tem 1 km de altura e 5 lados. Isso tudo vocês poderiam ver, claramente, em livros de ufologia, ligados ao trabalho como o meu. Só que essa imagem, se vocês forem usar esse link, vocês vão ver onde vocês vão cair.
é uma imagem hoje liberada pela própria NASA com essas referências nesse site. Ou seja, tudo aquilo que a gente falava no passado, que era verdade e que ela negava, se você entrar em algumas dessas páginas, vocês vão encontrar a NASA usando exatamente a mesma terminologia ou interpretação que a gente usa, né, hoje em dia, para ser acessada. Só que vocês têm que descobrir que esses sites existem, na verdade, como eu fiz menção. Né? Próximo. Aqui são as duas fotos iniciais da face de Sidônia de 76, a primeira e a segunda. Tá? Aqui o link de um site, de um instituto ligado à NASA, que é o Mailing Space Science System, em que a própria NASA fez um processamento de imagem que comprovou a natureza artificial da estrutura. Só que isso não foi feito por nós, ufólogos, foi feito pela própria NASA. Só que hoje vocês entram nessa página, cujo link está aqui, da própria imagem, e encontram esse tipo de coisa. Agora, se vocês perguntarem para um porta-voz da NASA se a face é artificial ou se ela é natural, vão continuar a falar oficialmente que ela é natural. Só que ela mesma faz questão de mostrar nas suas páginas, através das imagens na atualidade, que ela mentiu no passado, como continua a mentir no presente. Eu costumo dizer o seguinte, que, como vocês vão ver mais à frente, que a NASA faz questão, pelas explicações que ela dá oficialmente algumas vezes, de demonstrar que ela só poderia estar mentindo realmente. Tamanho é o absurdo em determinados momentos das declarações oficiosas. Próximo. Pulando um pouco a nível de anos, né, a gente está fazendo um resumão do livro, essa espaçonave Phobos 2, lançada pelos russos, com a ajuda da Agência Espacial Europeia, que chegou a Marte em 89, com o objetivo principal de pousar em uma das duas pequenas luas de Marte, no caso a Lua Phobos. Daí o primeiro nome, ou seja, o nome da própria missão. A Phobos 1 se perdeu antes de chegar a Marte. Pode botar o próximo. Ela não foi feita nem constituída, em termos de missão, para explorar o solo do planeta Marte, mas sim, como eu falei, estudar principalmente a Lua Phobos. Né? Mas antes de se aproximar para o pouso, ela bateu algumas fotos curiosas com a câmera infravermelha da superfície marciana, como essa aqui. Repare o padrão geométrico dessa área aqui, quando visto de mais de perto. É um padrão exatamente igual ao que nós teríamos de uma cidade terrestre vista do espaço. Agora, como essa câmera foi utilizada, era a câmera infravermelha da Phobos, ela revela para nós, e revelou em 89, outro detalhe, que todo esse complexo aqui, que tem vários quilômetros no seu eixo maior, dele, na atualidade, emana energia calórica. Ou seja, é algo, não é algo a nível de ruína, como algumas coisas que vocês vão ver. Existe gente lá, existe alguém lá trabalhando nesse complexo, na superfície do próprio planeta, no nosso nível físico. Não estou falando só de outros níveis, mas isso a NASA nos permite, e a própria Phobos 2, da Agência Espacial Russa na época, pôde comprovar. Então, existem várias fotos com câmeras infravermelhas que colocam claramente, em alguns pontos de Marte, a existência atual, na sua superfície, de instalações de verdadeiras cidades sendo mantidas por seres que, na atualidade, estão lá. Próximo. Agora, quando se aproximou já do próprio objetivo final, que era o satélite ou Lua Phobos, a mesma espaçonave bateu essa fotografia que aparece a sombra desse objeto na superfície de Marte e essa sombra mais gigantesca ainda. Logo que essa foto foi liberada, e para minha surpresa, naquela época, em 89, ela foi liberada, não foi escondida pelos russos, né, e pela Agência Espacial Europeia, foi dito o seguinte, que claramente eram sombras de objetos que estavam na órbita marciana, fotografados na superfície de Marte, quase na linha do Equador marciano. E se disse mais aí, foi colocado mais ainda o seguinte, que logo após essa fotografia ser tomada, foi perdido o contato com a Phobos 2. Ela teria sido atingida por algo ou bateu em alguma coisa. Começou a girar sobre seu próprio eixo, impedindo que sua antena ficasse focada para a Terra. E, por causa disso, não recebia sinal, como também não podia retransmitir fotografias para a Terra mais. Essa foi a explicação oficial. Tá? Então, se conjecturou que isso aqui seria a sombra de um UFO gigantesco que estava próximo à Lua Phobos, contra a superfície marciana, como eu falei, próxima à região equatorial. Próximo. Até que anos depois, uma astronauta russa chamada Marina Popovic foi de início a um congresso ufológico na Alemanha,
em que estiveram conhecidos e colegas meus, e com a autorização do próprio governo russo, trouxe a totalidade, pelo menos aparentemente, da verdade daquela história. Ela trouxe as 2 últimas fotografias a público, com a autorização do seu próprio governo, que foram tomadas depois daquela das sombras na superfície marciana. E uma das fotos é essa aqui que ela está segurando. Acho que é astronauta, Marina Popovic. Tá? Isso aqui é a Lua Phobos. E havia um objeto gigantesco com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, forma cilíndrica, ou seja, uma nave gigantesca de forma cilíndrica, que era mais extenso do que o próprio satélite Phobos. Era maior em termos de comprimento. Próximo. E a nave bateu antes de desaparecer, ou ser perdida oficialmente, essa segunda fotografia. Aqui nós temos Marte, a Lua Phobos, e o objeto que provocou aquela sombra maior na fotografia que vocês viram 2 imagens para trás. Isso aconteceu num ano muito especial para nós, 89. Alguém lembra o que aconteceu em 89, de importante, aqui na Terra? Eu costumo dizer o seguinte, que muitos fatos que mudaram a história da humanidade nos últimos anos, nas últimas décadas, né, de maneira radical, nos permitindo até estarmos hoje aqui reunidos e não termos sido aniquilados por um holocausto nuclear, esses fatos têm a ver com a nossa exploração espacial. E esse é um deles, com toda certeza. O que aconteceu logo depois dessas imagens serem tomadas em 89? Próximo. Aqui a própria astronauta mostrando para os jornais a fotografia do UFO e da Lua, Phobos. Próximo. Aconteceu isso. Logo depois desse fato, nós tivemos uma conferência de cúpula em Malta, com a cúpula do governo americano, liderado na época por Bush pai, Gorbachev e sua equipe. E, segundo a própria astronauta, um dos fatos mais discutidos e levados em consideração nesse encontro, que colocou fim a quê? Ao Muro de Berlim, ao comunismo, ao bloco socialista, na verdade, liderado pela União Soviética, e à Guerra Fria. E, segundo a própria astronauta, a evidência discutida nessa reunião, entre outros fatos, da presença de naves gigantescas que estavam operando não só nas vizinhanças terrestres, mas por todo o sistema solar, foi o fator que levou ambos os lados a acabarem com qualquer tipo de conflito ou situação que colocasse em perigo a própria existência humana na Terra. Isso é só um detalhe desse tipo que eu conto em outros tantos no livro, que mostram essa ligação em que essas pessoas no mando do nosso planeta, várias vezes, tiveram que levar em consideração para mudar os destinos da própria humanidade. Próximo. Os americanos ficaram muitos anos, cerca de 20 anos, sem conseguir voltar a Marte. Voltaram em 97 com essa espaçonave. E foi mantido um sigilo inicialmente total sobre a descoberta dessa espaçonave, a Mars Global Survey. Ela tinha a capacidade de fotografar o solo marciano com 50 vezes mais acuidade do que as imagens da década de 70. Ou seja, todos sabiam que, se houvesse alguma dúvida da existência de uma antiga civilização ou de seres na superfície marciana na atualidade, essa espaçonave iria deixar realmente qualquer dúvida de lado. Para vocês terem uma ideia, o site que eu pesquisei, que eu cito também no livro dessa espaçonave, é um site só dessa espaçonave, ele apresenta nada menos, nada mais do que 220 mil fotografias para serem estudadas, liberadas, só dessa espaçonave. Estão lá, e eu consegui ver aproximadamente 5 a 6 mil fotografias dessas, trabalhando ao longo de 10 anos aproximadamente, das quais eu vou mostrar algumas para vocês. Próximo. Hoje em dia, vocês podem ver, por exemplo, amanhã no Jornal Nacional, por acaso, se calhar, os cientistas da NASA falando, conseguimos provas definitivas ainda de água líquida na superfície de Marte na atualidade. Essa notícia já foi dada N vezes ao longo dos últimos anos. E cada vez que é dada é como se fosse uma novidade. E a própria mídia não percebe isso, por incrível que pareça. Só que no próprio site que eu fiz menção às fotos da Mars Global Survey, tá, que a sigla é MSSS, por que eu disse para vocês que não há como as pessoas normalmente descobrirem a existência desses sites, a não ser se forem avisadas por pessoas como eu e outros colegas? Porque quem que vai adivinhar que, se colocar no Google só essa siglazinha, MSSS, vocês vão ficar frente a 220 mil fotografias de Marte dessa espaçonave? Quem pode adivinhar? Ninguém vai adivinhar isso. Né? Tá certo? Agora, reparem bem, aqui não é um texto meu, não. Aqui é o link da imagem do site.
Reparem a data, 22 de junho de 2000, a gente está em 2015. Desde 2000, que oficialmente a NASA postava nesses sites provas de água líquida na atualidade. Bastava descobrir que o site existia e entrar nele. E quem que conhecia esses sites desse tipo naquela época? Só a comunidade científica que trabalhava com a NASA, basicamente, né? Aqui vocês têm o quê? É a erosão por água líquida que tinha acabado de acontecer no momento em que a foto foi tomada. Próximo. Ou seja, existem minas na superfície de Marte, em determinadas regiões montanhosas, de onde, na atualidade, brota água em estado líquido. Agora, se brota água em estado líquido, a ponto de gerar esse tipo de erosão, evidentemente que a atmosfera de Marte não tem a densidade e a temperatura que oficialmente nós somos informados que ela tem. Porque, oficialmente, né, existiria uma dificuldade para a existência de água, né, líquida na superfície marciana na atualidade, para começar, devido à pressão atmosférica, que seria muito baixa. Ela é baixa, só que ela não é tão baixa como a NASA oficialmente declara. Próximo. Olha aqui, parece uma cachoeira, né? Lá em Marte, no mesmo site. Aqui vocês têm para ter a mensuração, para vocês terem uma ideia da dimensão disso aqui, né? Mais uma vez, o site oficial, todas essas imagens e mais outras tantas estão no livro que a gente trouxe. Próximo. Olha, onde tem água em estado líquido, pode haver vida vegetal na superfície. E essa é uma dessas fotos que mostra isso. Mais uma vez com link. O mesmo site ainda, que tem 220 mil fotografias. Aqui vocês estão tendo uma fotografia batida a 400 quilômetros de altura. Agora, essa espaçonave, ela conseguia fotografar coisas do tamanho dessa mesa aqui já. Tá? Essas estruturas aqui, desse ponto até esse ponto, a gente tem aproximadamente 10 metros de extensão. São vegetais, seriam vegetais de grande porte, não é vida primitiva de escala inferior ou coisa parecida. Tá? Próximo. Outra descoberta minha, a anterior não foi feita por mim, essa foi. O que é branco aqui é gelo, água congelada do polo norte do planeta, onde brota também, o que é isso aqui que está crescendo lá? Próximo. Repare. Mais um sinal de vida vegetal na atualidade em Marte, não estou falando do passado. Próximo. Agora, a mesma espaçonave fotografou essa pirâmide gigantesca aqui, de 3 lados, mesma altura aproximadamente, a foto foi tomada, 400 quilômetros aproximadamente. Ela tem 1 quilômetro de altura, ou seja, é muitas vezes maior que qualquer pirâmide achada até hoje no planeta Terra. Tudo que a gente tem aqui na Terra, de pirâmides, de estruturas, a gente está encontrando em Marte, só que em dimensões muito maiores, né? Agora, é claro que quando a NASA coloca uma foto dessa no tal site MSSS, pessoas como eu e outros colegas do exterior vão até lá e questionam, mas o que é isso? O que vocês têm a falar oficialmente por isso? Porque nesse site não aparece o que a foto apresenta, aparecem só os detalhes técnicos da foto. A espaçonave que bateu a fotografia, tá? O tipo de câmera que foi utilizado, a hora e os segundos exatos em que a foto foi tomada, tá? O ângulo de inclinação em que a foto foi batida, por exemplo, mas não se fala nunca o que aparece na fotografia, porque isso cabe a nós descobrirmos. Essa é a parte que cabe a nós no momento dessa gradativa retirada do acobertamento. Só que em relação a essa pirâmide, a NASA teve que se pronunciar, porque era uma coisa muito evidente. Aí surgiu a explicação que ela já tinha dado antes, em 76, 77, para algumas fotos das missões do Projeto Viking, que foram fotografadas, onde foram fotografadas também, no curso das mesmas, pirâmides menores que essa até, de 4 e de 5 lados. Ela disse o seguinte, que isso realmente está lá, foi fotografado, só que isso que vocês estão vendo aí foi produzido a partir da erosão eólica. Todas as pirâmides marcianas fotografadas pela NASA até hoje, oficialmente falando, foram produzidas pelos ventos marcianos e tempestades de areia. Eu costumo dizer, brincando, o seguinte, aqui na Terra, o nosso vento deve ser de 3ª ou 4ª categoria, porque aqui vento nenhum constrói pirâmide, né? Em Marte a gente consegue isso, tá bom? Próximo. Repare a ampliação. Isso que vocês estão vendo aqui, que algumas pessoas me perguntam, tá, o que é, são dunas de areia. Quer dizer, uma foto de Gizé, no Egito, é muito parecida a essa região marciana, até a nível da constituição física do solo, né? Próximo. E essa imagem, mas quando eu vi essa fotografia, essa não foi uma descoberta minha, de outro colega do exterior.
Eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu fiz questão de procurar a imagem através de um desses sites, finalmente achei e copiei o link que dá acesso à imagem no mesmo site MSSS da NASA. Isso aqui tem mais ou menos quase 5 quilômetros de extensão, essa parte que vocês estão vendo do solo marciano. E não foi por acaso que essa imagem foi apelidada até dentro da própria NASA de Nefertiti. Né? Várias fotos do solo marciano, de estruturas fotografadas a curta distância pelos rovers ou da órbita marciana, mostram o quê? Mostram uma ligação direta, para começar, entre uma civilização que existiu em Marte, cujos descendentes podem e provavelmente estão vivos ainda na atualidade no planeta, seja no nível físico ou no nível paralelo, tá? Com culturas antigas da Terra, como a própria egípcia. Vocês vão ver coisas ainda mais contundentes nesse tipo de relacionamento. Próximo. Outra imagem, aqui vocês têm um cabeçalho para conhecerem melhor o site, de onde essas imagens foram tiradas. É um outro rosto maior do que o de Sidônia. Reparem aqui os dois olhos, as duas narinas, a boca, da antiga civilização que habitou Marte em grande escala no passado. Né? Ela foi apelidada de Face do Rei. Né? Também foi feita pelo vento marciano, segundo a NASA, quando ela tem que explicar o que aparece nas fotografias desse site. Né? Próximo. Uma ampliação. Né? Tá? Ou seja, quando a NASA diz oficialmente, apesar de tudo que ela mostra hoje nos sites, que ainda está procurando uma bactériazinha para provar vida em Marte, é uma brincadeira isso. Tá? Porque ela já achou, através do atual rover que está lá, inclusive todos os sinais de vida na atualidade na superfície. Tá? Próximo. Foram achados também vários tubos, que a gente chama de tubos, gigantescos. Eles têm entre 250 e 500 metros de largura, não é de comprimento. Parte deles estão desnudados, como esse aqui, e aparecem na superfície, mas a maior parte está sobre a superfície, mostrando a existência de instalações subterrâneas. Próximo. Repare aqui outros, né, onde eles se juntam e vão para baixo da Terra. Isso aqui é um reflexo do Sol na estrutura. Tá? Próximo. Uma outra fotografia da mesma região. Existem algumas regiões de Marte onde essas estruturas gigantescas foram fotografadas. No livro eu conto e detalho uma dessas descobertas em que eu consegui seguir trabalhando com processamento de imagens, né, realçando as imagens liberadas pela NASA. Um desses tubos, mesmo abaixo da superfície, pelos sinais na superfície, ao longo de cerca de 15 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Porque em determinados momentos, ao longo desses 15 quilômetros, aparecem sinais da presença dele abaixo da superfície, além, é claro, da parte deles que é visível na superfície, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem. Tá? Agora, isso aqui é ruína, tá? Não é coisa como aquela cidade, entre aspas, que eu mostrei para vocês. Próximo. Agora, quando nós começamos a colocar os rovers para andar pelo solo do planeta, as descobertas começaram ainda a ser mais contundentes. Só desses rovers, né, eu acho que eu citei aqui no início, nós temos 320 mil aproximadamente fotografias liberadas para serem vistas. Dessas eu já vi umas 2.000, mais ou menos, 1.000 de cada um deles, do Spirit e do Opportunity. Né? A NASA oficialmente dizia o seguinte, que esses rovers não tinham a capacidade de detectar a vida. Olha, isso é uma coisa que a missão deles não era detectar a vida, era estudar as condições a partir do solo para se descobrir se Marte no passado tinha tido condições para a vida. Olha, se você está lá em Marte e aparece, entre aspas, um ET na sua frente e eles fotografam, você detectou vida. Não é? Então, falar que um rover, um jipinho que pode bater fotografias não pode detectar vida é uma coisa, na verdade, é uma falácia. Né? Próximo. Agora, eu esqueci de dizer para vocês uma coisa importante, que eu li ali embaixo, que é a chave para vocês terem a certeza documentada, liberada pela NASA, que não só existe vida na superfície na atualidade em Marte, fisicamente falando, mas que essa vida está interagindo em missões desse tipo para nos ajudar a fazer as descobertas que a gente tem que fazer. Vou dar um exemplo. Cada um desses... Volta para o anterior, por favor. Rápido, por favor. O anterior, para trás. Esse. Essa parte aqui que vocês estão vendo, a parte superior, quase toda ela é coberta por painéis solares, para a captação da energia solar, que é transformada em energia elétrica, para que os rovers possam andar,
fotografar e fazer todas as mensurações que eles fizeram ao longo de, como eu falei, quase 10 anos. Quase 10 anos, né, de funcionamento. Só que eles foram concebidos para durarem 90 dias, segundo a NASA. Quando as missões foram lançadas conjuntamente, cada missão era para ter durado aproximadamente 90 dias. No máximo o dobro disso. Por quê? Porque como em Marte existe hoje realmente uma condição atmosférica que provoca tempestades de areia com frequência, o que acontece? Os painéis seriam cobertos pela areia marciana, pela poeira. Ou seja, haveria um bloqueio e os painéis ficariam não mais operacionais, haveria queda de energia e a missão acaba por falta de energia. Só que, como é que a gente pode explicar que rovers que foram concebidos para durarem no máximo 6 meses, possam ter durado, cada um deles, quase 10 anos? Por quê? Porque esses painéis começaram progressivamente a serem limpos por quem estava lá. Quando a energia caía, depois de uma noite, que sempre, segundo a NASA, o mistério era noturno, ele acordava, entre aspas, totalmente limpo e às vezes até polido. Tá? Próxima. Anterior. Essa é a primeira foto de um UFO marciano reconhecido pela NASA. Foi batida poucos momentos antes do Spirit, no dia 63 da missão, observar e documentar o nascimento do Sol. O objeto estava passando a uma alta altitude, né, pela região em que se encontrava o Spirit. Próximo. Uma ampliação. Próximo. Aqui uma foto de um UFO se movimentando no céu, que eu mesmo bati em meio às minhas experiências de contato na Serra da Beleza, no estado do Rio. Quer dizer, uma coisa muito semelhante. A linha de cima pontilhada era um avião que passava na hora. Próximo. A NASA ainda colocou essa foto junto com a anterior, para mostrar que esse pontinho aqui era a Terra, para vocês terem uma ideia da dimensão do Sol, da Terra vista de Marte e daquele UFO, para comparação. Até isso ela fez. Tá? Próximo. E aqui é o link da imagem do UFO, no qual ela coloca oficialmente a palavra UFO. Olha. Né? É o único link de qualquer imagem liberada pela NASA até hoje em que ela colocou no próprio link a palavra UFO. Tá? É uma descoberta que eu fiz, por acaso, explorando vários desses sites ligados a essa missão, que ela tinha já chegado a esse ponto. Próximo. Agora, aqui é só para mostrar para vocês o processo de limpeza, como acontece. Aqui vocês têm, olha, o primeiro rover, o Spirit. Aqui, isso não é o painel solar. O painel solar está aqui à volta. Tá? Isso aqui é o calibrador das imagens coloridas do próprio rover. Tá? Mas é só para mostrar que logo após a chegada, como é que ele estava limpinho, e a cor do solo marciano. Um ano aproximadamente depois, olha o estado aqui, era tudo poeira. Isso aqui é o link da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, tá? É a foto PI A07303 nesse site, no site conhecido como Photo Journal, né? Mostrando o estado dele um ano depois. Ele demorou progressivamente a sujar, mas chegou num ponto que, um ano depois, eu me lembro como se fosse hoje, no jornal Hoje, por acaso, eu estava vendo naquele dia, e veio a notícia que foi divulgada para o mundo inteiro, que a NASA estava afirmando que era questão de horas a missão ser encerrada, porque eles têm aquele processo de telemetria que permite aqui da Terra captar quanta energia os painéis, por exemplo, estavam captando. E a energia estava quase a zero, quer dizer, não ia durar mais do que poucas horas. E a NASA se precipitou, porque não sabia o que ia acontecer, para anunciar o fim da missão. Né? Aí houve a notícia, só que dias depois, próximo, aqui é uma outra foto da mesma época mostrando o estado. Ó. Ou seja, os painéis, em vez de estarem negros, estavam com a cor da superfície marciana. Próximo. Estava assim, aí depois de uma noite ele apareceu, a parte superior apareceu limpinha. E a NASA sempre passou a falar que esse fenômeno que ela passou a denominar simplesmente e oficialmente da seguinte maneira, evento de limpeza, é como ela chama esse tipo de fenômeno. Só que ela tinha que explicar a limpeza. Então ela sugeriu o seguinte, que o mesmo vento que havia levado um ano terrestre para sujar, dia após dia, numa única noite, por um fator totalmente desconhecido, havia limpo. Né?
E aí ela foi mais à frente nos dias seguintes, ela colocou a ideia de que os tornados que estavam começando a aparecer em Marte, naquela região, funcionavam como aspiradores, que um desses tinha passado sobre o rover e tinha aspirado a poeira. Quer dizer, é mais absurdo ainda. Por isso que eu falo, alguma das declarações oficiais da NASA é para que a gente tenha certeza que eles estão brincando e mentindo, querendo nos convencer que eles estão mentindo realmente. Todo mundo aqui já viu um tornado, pelo menos, felizmente, na televisão, né? Vocês já viram o que acontece? Por acaso um tornado limpa alguma coisa? Você tira o que está no solo, joga para cima e aquilo desce, né? O próximo. Aqui vocês têm um dos tornados lá em Marte, 2 na verdade. E o que esses tornados fazem, além, entre aspas, de limpar, segundo a NASA, os rovers? Eles revolvem a superfície e a poeira de tal maneira que começam a aparecer lajotas de antigas construções marcianas, hoje em ruínas, como nesse caso aqui. Próximo. Agora, o que aconteceu logo depois da primeira limpeza do rover Spirit? Eles começaram finalmente a fotografar fósseis da antiga vida marciana. Aqui vocês têm o link, tá? Nessa região aqui nós vamos ampliar, para vocês verem o que tem aqui. É a foto batida no dia 400, uma das fotos do dia 436 da missão, na região da cratera Gusev, que é a região onde houve o pouso desse rover, tá? Próximo. Repare aqui os detalhes, uma ampliação. Claramente fósseis de répteis que existiram em Marte no passado, do mesmo tipo que existiram na Terra e que ainda existem hoje aqui na Terra, né? Repare aqui. Próximo. O esqueleto completo de uma espécie de um lagarto, do mesmo tipo que existiu na Terra no passado também. E alguns descendentes desses existem na Terra ainda, né? E a NASA está descobrindo dezenas e dezenas de fósseis da antiga vida marciana e não faz a menor menção, só libera as fotografias para a gente achar. Próximo. E eu vou ter que passar rapidamente, porque a gente não pode perder a hora com certeza, né? Mas eu descobri vários outros eventos de limpeza que a NASA não tinha colocado a existência dos próprios. Tá? E logo depois segundo a NASA, um pouco depois de um ano de funcionamento do rover Spirit, dele ter quase morrido e voltado a funcionar milagrosamente, a partir da aspiração dos tais tornados, a NASA, evidentemente, descobriu o óbvio, que os tornados, em vez de limparem, eles estavam detonando as possibilidades de continuismo da missão. Cada tornado que se aproximava, os painéis ficavam totalmente caindo quase a zero em termos de captação. Só que durante o primeiro ano da missão, os tornados não tinham surgido ainda, passaram a surgir após o primeiro ano. Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente, vou passar correndo, é só para vocês terem uma ideia, do nível de limpeza que aconteceu logo poucos dias depois da primeira. Na primeira temporada, em Marte, vamos dizer assim, o rover levou um ano para praticamente morrer, né? Só que logo depois que a NASA anunciou que eram os tornados que tinham limpado, um deles, houve uma quantidade de tornados na região do rover, e aí em poucos dias aí caiu a zero, aí não houve quase a morte, o rover simplesmente morreu. Eu descobri, vendo foto após foto, que as fotos deixaram de ser batidas, mas aí ela não teve a coragem de falar isso publicamente, porque ela tinha que ela estaria negando a explicação dada anteriormente, né? Então vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Aqui tem sempre o dia da foto, tá? Por exemplo, só o 445 são nesse site do rover, são todas as fotos batidas no dia 445 da missão. Aqui tem um link oficial de cada uma delas. O próximo. Reparem que nessas fotos a roda está totalmente limpa por dentro. Próximo. Olha aqui, ele aparece dias depois, no dia 453, mostrando que o rover estava enterrado na superfície marciana. Próximo. Reparem. Ou seja, isso é o efeito real do tornado, né? Só que quando essas fotos foram batidas, o rover estava funcionando. Por quê? Porque eles já tinham limpo os painéis pela segunda vez. Então, com os painéis limpos, ele ia conseguir sair andando, né? Mas quando a telemetria mostrou para a NASA que a energia havia voltado, a NASA começou a bater com as câmeras superiores, a câmera de navegação e a câmera científica da missão, que é conhecida como panorâmica, né? Toda a fotografia de toda a superfície do rover. Existem fotografias como essa, que foram batidas pelas duas câmeras que existem abaixo, na parte frontal, existem duas na parte traseira, também abaixo, e as da parte superior. Próximo.
Repare, mais um detalhe da roda enterrada, próximo. E no mesmo dia ela começa, reparem que o dia é o mesmo, ela começa a bater fotos dos painéis. Não há um sinal da areia mais. Próximo. Reparem, isso é a antena que transmite os sinais para a Terra, que transmitia. Repare o grau de limpeza, não há nenhum grão de areia, nem nos buraquinhos aqui das porcas e parafusos. Né? Só que isso a NASA teve a coragem de liberar, e eu tive a chance e a sorte de achar, mas ela não fez menção à segunda pane e à segunda limpeza nessa época. Fez menção a outras. Próximo. Reparem, ela foi fotografando com as câmeras superiores, repare, agora com a câmera panorâmica, cada um dos dispositivos do rover, justamente para ter certeza do que tinha acontecido. Né? As perguntas a gente vai ter que deixar para depois, senão a gente, tá? Infelizmente, senão a gente não chega ao fim. Próximo. Agora, reparem numa foto posteriormente à limpeza, como é que ficaram os painéis. Ou seja, essas missões nossas a Marte, na superfície, estão sendo acompanhadas e sofrendo um processo de manutenção por quem está lá na atualidade para nos ajudar, em vez de uma missão durar 6 meses, durar 10 anos. Tá? Próximo. Verde é 10 minutos. Tá, vou ter que correr. Vamos lá. Essa é uma outra foto bastante interessante. Tá? Já se falou que é um ET em Marte, não é, porque é uma figurinha que tem 5 centímetros, só que provavelmente é uma escultura deixada por alguém lá no passado. Próximo. Reparem, isso tem 5 centímetros apenas de diâmetro. A gente fez um estudo detalhado com processamento de imagem dessa fotografia, né, e dá para se perceber que isso aqui é rocha também, só que foi manipulada por alguém. Próximo. Reparem, na parte da cabeça existem 2 ovais escuros. Próximo. Vamos lá. Aqui a gente foi usando filtros diferentes para análise. Próximo. Reparem. Próximo. Mais. O outro rover, que é uma cópia, o Opportunity. Próximo, vamos ver. Ó, mais um sinal de um fóssil, claro, de vida semelhante à da Terra do passado. Aqui a foto original, com o link oficial. Próximo. Dentro dessa cratera foi encontrado um dos maiores complexos da antiga civilização marciana. Essa cratera tem 800 metros de diâmetro, e eu de início não entendi o que o rover Opportunity ficou fazendo lá durante um ano. Um ano lá dentro dessa cratera, de 800 metros no eixo maior. Toda essa área aqui, nessa foto do espaço, batida pelo espaço, a 400 quilômetros também por outra espaçonave, está cheia de antigas construções da antiga civilização. Próximo. Uma delas, aqui, entradas, como a gente tem nas rochas do Antigo Egito, para as tumbas mortuárias. E um dos seres que mais aparece aqui na Terra no processo de abdução foi fotografado a nível de uma escultura feita pelos marcianos, ou por quem está em Marte no passado. Próximo. Vamos lá. Pode botar o próximo, ampliar? Repare. Essa estatuazinha tem 3,5 metros de extensão. Está a 35 metros do fundo da cratera e 35 metros da superfície do planeta. E ao lado, para a direita e para a esquerda, a gente tem outras estruturas artificiais que foram esculpidas nessa rocha, nessa parede rochosa. Próximo. Desculpe, volta para o anterior, por favor. Reparem aqui esse detalhe aqui. É aquela barba falsa, entre aspas, dos egípcios. Isso num ser esculpido em Marte, a nível da sua forma, que é o mesmo tipo que está por trás da maior parte dos casos de abdução que a gente estuda dentro, inclusive, do meu trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Próximo. Vamos lá. Aqui é o detalhe de uma das aberturas para dentro da estrutura rochosa. Próximo. Aí a gente começou a descobrir o seguinte, que eles começaram a fazer uma censura de parte do que apareciam nas fotografias. Eles já não dependendo do que aparece, a gente ainda não pode ver. Aí eles colocam uma tarja negra dessa. E não fazem a menor menção à existência da tarja. Tá? Próximo. Até que eu descobri, repare, no dia 2119 da missão, era para no máximo terem durado 6 meses desse rover, eles bateram e liberaram essa fotografia, em que o rover, mais uma vez, apareceu polido, sem nenhum sinal de areia, mas com parte do painel encoberto. O que pode haver de secreto no próprio painel do rover, para ser bloqueado antes da foto ser liberada? Algumas pessoas já no passado, brincando, falaram o seguinte, era a mão do flanelinha limpando. Não tem motivo para eles terem bloqueado parte do painel solar aqui. Tá? Aqui é apenas uma das fotos que foram bloqueadas. Tá? Próximo. Outras imagens da outra espaçonave, não mais da NASA, mas que a gente comenta também no livro, da Mars Express. Próximo. A água congelada, né? Isso tudo a NASA oficialmente admite. Próximo.
Sinais de vida vegetal na atualidade, na região do Vale Marines, na região do chamado Vales Louros. Reparem, o verde aqui. Quando eu vi essa fotografia no site da Agência Espacial Europeia, eu também não acreditei de início, né? Vocês têm a dimensão aqui, 10 quilômetros é esse tracinho. No Equador, existem vários sinais de vida vegetal em Marte na atualidade. A gente não sabe se essa vida está sendo reimplantada agora, que é uma possibilidade que eu levanto no livro, tá? Está sendo implantada agora, porque no passado Marte, realmente na superfície, ele sofreu um cataclisma violentíssimo, que mudou as condições ambientais com toda certeza, tá? Ou se isso é uma reminiscência também no passado. Eu acho mais provável que hoje em dia esteja sendo feito em Marte um processo de transformação da sua superfície para ele poder voltar a ser habitado com facilidade, como foi no passado, como a gente tem certeza. Próximo. E a própria NASA admite. Numa outra região marciana, a gente, em fotos também da ESA, da Agência Espacial Europeia, a gente encontrou 2 pontos aqui, coisas interessantes. Próximo. Ó, repare os sinais de um complexo de base claramente geométrica, fotografado no Sol do planeta. Uma foto batida a 380 km de altura. Próximo. Olha aqui, outra estrutura aqui com vários patamares cortados no solo. Agora, interessante é aqui a gente tem 2 portais, que quando a gente passa essa imagem, que tem vários quilômetros no eixo maior, para o negativo, a gente vai ver 2 retângulos perfeitos. Próximo. Repare aqui, ó. Em negativo. A única coisa que eu fiz foi mudar a foto para negativo. É mais uma outra região em Marte onde existiu, no passado, uma antiga civilização. Próximo. Outra espaçonave é a que está atualmente fotografando a superfície da órbita marciana, né, a Mars Reconnaissance Orbiter. Próximo. E nós descobrimos e botamos no final do livro essas aberturas para o interior do planeta, que você não vê o fundo, fotografadas à distância. Próximo. Reparem. Isso não é sombra dentro da abertura. Tá? Próximo. Reparem essa aqui. Tá? Ou seja, parte dos UFOs que estão sendo fotografados em Marte na atualidade saem provavelmente do seu interior a partir dessas aberturas. Sem contar com aquilo que eu tenho certeza que acontece, que existe lá, uma civilização num outro patamar vibratório ou dimensional também. Próximo. Ó, vida na superfície, como se fossem árvores. É um outro site, esse da Universidade do Arizona, mantido junto com a NASA. Né? Próximo. Objetos que estão se movimentando pelo solo marciano, deixando rastros na atualidade, na superfície. Né? Não são os nossos rovers. Tá? Essa região é uma outra região totalmente diferente, onde os rovers nossos estão atuando. E repare que existem vários, né? Deixando rastros. Né? Próximo. Um monolito fotografado recentemente também na superfície marciana. Né? Próximo. Aqui um detalhe, dá para a gente perceber que o objeto não está diretamente sobre o solo, existem como se fosse, ele estivesse sobre um pedestal na realidade. Próximo. E esse é o rover que está lá atualmente. Ele já detectou, entre outras coisas, a presença de metano, cuja origem provavelmente é a vida existente em Marte na atualidade. Tá? Já detectou sinais de outros fósseis da mesma maneira, já fotografou outros UFOs, mostrando que ele também continua sendo acompanhado. Ele também é acompanhado como os rovers anteriores. O próximo. Aqui é a foto original, tem um pontinho aqui escuro. Alguém consegue ver aqui da frente? Aqui então, aqui vocês têm todos os links que vão dar acesso a essa imagem. Tá? Próximo. E aqui o objeto, ó, já numa ampliação. Essa foto do ano passado. Próximo. E agora, para a gente terminar, tá? Que a gente fez um resumão do que a gente encontra no livro, essa é uma foto de alta definição da Mars Global Survey da face de Sidônio. A gente pensava que esse lado direito não aparecia por causa da sombra. Hoje a gente sabe que o lado direito, né, na imagem, ele, entre aspas, estaria faltando. Isso é uma ideia que eu detalho, a gente tem praticamente umas 10 páginas para explicar o que eu vou mostrar para vocês nesses segundos finais aqui. O que acontece? 10 páginas no livro. O que a gente hoje defende? Que, na verdade, isso que a gente acha que está faltando do lado direito, na verdade, não está faltando. Provavelmente a face foi feita dessa maneira. Um lado, a reprodução de um rosto humano, que vocês estão vendo aqui hoje, bastante elosado,
devido à antiguidade dessa estrutura em ruínas, e do outro lado alguma coisa para que se fosse feito um determinado trabalho, que eu vou mostrar para vocês, fosse descoberto. Próximo. Se a gente duplicar o lado que existe, a gente tem essa imagem, mas se a gente duplicar o lado que eu disse que aparentemente estaria faltando, a gente tem a face, uma face que se assemelha muito a de um leão, reparem bem. Mas não é só isso, isso é o que a gente já tinha descoberto. Só que aí, a NASA, como eu falo e detalho no livro, ela quer que a gente descubra a verdade sem ela ter que dizer qual é a verdade. Então, o que ela fez? No mesmo site, MSSS, né, Mailing Space Science System, ela fez o seguinte, ela colocou várias possibilidades para aquela primeira foto que eu mostrei da face agora há pouco. E a última, que tinha um peso muito grande, eu não tinha baixado justamente porque eu vi que ia levar 2 horas aproximadamente para baixar, devido ao peso da imagem. Mas quando eu estava para finalizar o livro, eu falei, não, eu tenho que baixar para ver o que existe aqui. Eu imaginei, é só uma foto com mais definição da mesma face, não ela. É a tal coisa que ela faz para que a gente, se for até o fim, descubra aquilo que ela quer mostrar que a gente não notou. Tá? E o que eu descobri? Pode botar o próximo. Aqui vocês têm o link dessa foto, que é a primeira postagem que ela fez. E quando eu usei a quarta alternativa de definição, que o link é esse aqui, a gente descobriu o seguinte, foi sendo montada uma fita, que não é só a imagem da face, é uma foto de Sidônia na totalidade, que levou, como eu falei, levaria 2 horas para ser baixada. Então eu fui vendo aquela fita sendo formada da imagem. Quando apareceu a face pequena no meio, depois de um bom tempo, eu descobri que eles tinham botado ela de cabeça para baixo. Eles tinham invertido a fita. Para quê? Para que a gente descobrisse o quê? Uma coisa que tem uma íntima ligação. Quem já leu meu livro Ufologia, Espiritualidade e Reencarnação, que eu trouxe também alguns exemplares, vai entender mais o sentido que eu vou falar agora. Existe uma ligação direta entre a espécie humana, a forma humana desses seres, e a própria forma humana que está na Terra, a nível de origem comum, e determinado tipo de ser por trás do processo de abdução na atualidade, que é aquele serzinho que aparece na escultura marciana, que eu mostrei antes, na rocha, os chamados greys, que atuam fazendo um trabalho que eu chamaria de braçal de interferência na espécie humana para fazer a humanidade ter a condição de gerar corpos físicos, biologicamente falando, mais capacitados a permitirem uma maior expansão das nossas capacidades paranormais ou mediúnicas. Tá? E o que é a mensagem que eu acho que a face passa para nós é essa ligação entre a forma grey e a forma humana. Então, a NASA, quando inverteu a imagem da face marciana, tá, ela nos permitiu descobrir o seguinte, que se a gente olhar a face na posição que sempre a gente olhou, aparece a forma humana. Se a gente virar ela de cabeça para baixo, vai aparecer a face de um grey. Isso que ela queria mostrar para a gente, por isso que ela inverteu. Pode botar o próximo. Ou seja, quando a gente inverte essa foto, aparece exatamente a forma da face de um grey, que nenhum pesquisador do mundo tinha se tocado. A NASA fez questão de dar essa alternativa, cujo link é o de baixo ali, que vocês estão vendo, para que a gente acessasse essa realidade. Ou seja, ela tem 2 visões, 2 leituras. Se você vê ela de um jeito, é metade da forma de um rosto humano. Se você vê ela de cabeça para baixo, é metade da face de um grey, por exemplo. Próximo. E aqui é a foto de maior definição, publicada nesse mesmo site, mantido pela NASA e a Universidade do Arizona, dessa forma. Né? Próximo. Aqui vocês têm 3 dos livros que eu trouxe para vocês. Varginha, meu último lançamento, o meu e-mail, meu telefone. Me achar no Facebook é fácil, botar Marco Petit acha fácil, vários de vocês já estão nele. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, isso é apenas a ínfima parte daquilo que a gente já conseguiu descobrir em relação a Marte, com a ajuda direta e vontade direta da própria NASA. Então, a gente está caminhando para um processo, como eu falo no início do livro, que é o seguinte, a gente tem que começar a escolher qual é o mundo em que cada um de nós, de fato, vive. Se é aquele nos vendido através da mídia, pelo poder constituído em termos planetários, ou se é o mundo que começa a emergir das imagens que a NASA está liberando, não só de Marte, que isso aqui hoje foi Marte, mas a gente fez o mesmo trabalho já em relação à Lua e outros pontos do sistema solar, onde até naves gigantescas estão sendo fotografadas, às vezes com 30 a 40 quilômetros de extensão, para vocês terem uma ideia.
nos mesmos sites da NASA. Tá? Então, o importante não é vocês acreditarem em nada, é vocês saberem que alguém já decidiu, e esse alguém não é uma pessoa exclusivamente, mas quem detém o poder nesse planeta num nível maior, e quando eu falo de poder nesse planeta, não é o governo americano, não é o governo russo, é algo que transcende essas personalidades que estão à frente nessas nações. Alguém já decidiu que já chegou a hora, por força daquilo que está para acontecer, que não há como se retardar um processo de preparação, que a humanidade, pelo menos parte dela, que resolver apostar nessa alternativa da existência de outras vidas, de outras civilizações, e de uma interação profunda entre a espécie humana e várias dessas raças, não só a nível de origem passado, mas principalmente no nosso momento, naquilo que diz respeito ao nosso futuro imediato, a gente vai estar realmente tendo a condição de não acreditar mais em alguma outra coisa que vai ser nos dita, mas de entender, de descobrir realmente que a humanidade da Terra está sendo preparada para se reintegrar a uma espécie de comunidade cósmica da qual ela fez parte no passado. E quando nós atingirmos esse momento, a gente vai fazer em outros mundos mais jovens a mesma coisa que foi feita aqui na Terra no passado. Ou seja, vamos tomar das mãos da própria divindade a responsabilidade da perpetuação e disseminação da vida como um todo no próprio universo. Muito obrigado pela atenção. Tá? A gente tem ainda uns minutinhos? Sim, temos 15 minutos ainda para perguntas. Vou falar uma coisa para vocês. Pela 10. primeira vez eu consegui ser pontual. Tá, então. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, levantar a mão. Vai ser recolhido o papel. Você quer ir lendo para mim? Que eu acho que aí vai rápido. Você leu um. Supondo que a NASA admitisse vida em Marte, que tipo de consequência teríamos no nosso planeta, tendo em vista as diferentes culturas, crenças e dogmas a que estamos submetidos? Certo. Depende do tipo de revelação que fosse feita, é claro. A NASA, na época do governo Clinton, oficialmente declarou que havia descoberto sinais de vida fossilizada num meteorito, curiosamente, que foi achado na Antártida, pesquisado pela NASA naquela época, no final da década de 90, onde foram encontrados, segundo a NASA, disso, de maneira definitiva, sinais de vida fossilizada. Isso foi dado a público na época, não sei se vocês vão se lembrar, numa conferência de imprensa com cientistas da NASA, na presença do próprio presidente americano, que era o Clinton, e não houve repercussão nenhuma. Depois, a descoberta foi desmentida, não pela NASA, mas pelos cientistas independentes, curiosamente. Ou seja, a NASA fez um teste já de divulgação de uma ínfima parte da verdade, não houve nada. Agora, o problema, respondendo mais aprofundado essa questão, é o seguinte: uma coisa é falar que existe vida fora da Terra, outra coisa é que a partir do momento que você fala que existe vida superior chegando ao nosso planeta, por exemplo, através do fenômeno UFO, vão surgir outras questões que aí as respostas que a própria NASA já tem, que é a parte que nós também da comunidade civil já temos, pelo menos em parte, se forem divulgadas, essas revelações, sim, no momento atual, hoje, poderiam gerar um estado de perplexidade e até de problemas sérios em algumas regiões do planeta, em outras não. Né? Porque todos vocês aqui, se souberem dessa verdade total, alguém vai sair se matando, vai sair em pânico? Não vai. Vocês já sabem, pelo menos em parte, qual é a verdade. Agora, em outras regiões do planeta, a gente pode ter problemas. Então, por conta disso, é que a NASA, como outras instituições, na atualidade, fazem o quê? Não oficializam, mas estão permitindo que a verdade comece a chegar, através de pessoas como eu e outros colegas do exterior, né, que fazem esse trabalho de pegar o material e divulgar. Favor esclarecer a contradição. O satélite russo que investigava Marte e a Lua de Marte e fotografou um UFO entre os dois teria sido alvejado ou prejudicado e foi encerrada a missão e as fotos. Em outro momento, os marcianos ajudariam a missão dos Estados Unidos, ora aumentando a capacidade da bateria da... Boa, já entendi. Eu acho que ou limpando o equipamento terrestre. Os marcianos, ora prejudicam, ora ajudam?
Não há contradição. Tá? Aquele objeto que eu falei tinha 12 quilômetros de diâmetro. Né? Ele não foi alvejado pelo objeto, com certeza. O máximo que pode ter acontecido é que, frente a um objeto daquele tamanho, tá? Provavelmente ele sofreu algum tipo de influência. Tá? Agora, tem um detalhe que a gente conta no livro, que a gente fez um resumão aqui para vocês. Existem fotos tomadas pela missão Mars Global Survey americana, que foi depois da missão Phobos 2, que mostram um detalhe impressionante, que nos levou a levantar a possibilidade no livro, que a missão Phobos 2, na verdade, nunca tenha sido encerrada, e muito menos prejudicada, porque uma das fotos tomadas pelos americanos da superfície de Phobos 2, ou melhor, de Phobos, né, mostra um objeto pousado na superfície de Phobos exatamente igual à espaçonave que oficialmente foi dita como desaparecida. Então, existe uma possibilidade muito grande de, inclusive, quem estava no UFO gigante ter ajudado no próprio pouso da espaçonave. Só que revelações maiores não foram feitas e, provavelmente, o Centro de Controle da Missão, que era russo, compartilhado com o da Agência Espacial Europeia, possa ter decidido dizer que a missão foi encerrada com aquelas duas últimas fotos, que depois vieram a ser divulgadas. Tá? Não há essa contradição. Agora, se o que está pousado lá não é a espaçonave Phobos, né, qualquer nave nossa que se aproximar de um objeto de 12 km de diâmetro, vai sofrer interferência a partir do próprio campo que envolve o UFO. Tá? Os GREIs estariam nos ajudando a evoluir? Se vocês colocarem a palavra GREI no Google, eu costumo dizer, brincando, o seguinte, quando as minhas palestras são sobre esse tema, que de cada 100 sites ou páginas ou acessos que vocês vão conseguir, 101 são negativos. Essa não é a visão de quem pesquisa a abdução no Brasil ou no exterior. Quem estuda esse tipo de fenômeno no Brasil, como eu, como a doutora Gilda Moura, fazendo as hipnoses e outros colegas do exterior, tá? Como John Mack, psiquiatra de Harvard, hoje falecido, tem uma visão totalmente oposta. Eles fazem um trabalho braçal de trabalho junto à nossa genética para a melhoria da espécie humana, tendo sob o comando seres iguais a nós, de com elevada status espiritual. Isso aparece claramente. Quando a gente começa a fazer hipnose com os abduzidos pelos GREIs, a gente acaba descobrindo, hipnose após hipnose, a presença desses seres de maior evolução nas mesmas naves ou bases ou instalações. Ou seja, se os GREIs fossem tudo aquilo de negativo que a gente escuta sendo divulgado por aí, a gente estaria perdido, porque os seus verdadeiros comandantes ou comandos são aqueles que nós tínhamos como, entre aspas, os bonzinhos. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, toda essa visão negativa dos GREIs, ela é fruto de dois personagens no passado que criaram uma ficção. E todo mundo começou a repetir isso. Um desses é o militar americano, hoje falecido, Milton William Cooper, que colocou a ideia que os GREIs entraram em contato com o governo americano, fizeram um acordo para troca de tecnologia, e os GREIs em contrapartida, ou melhor, o governo americano em contrapartida permitiria, já que ele estava recebendo tecnologia dos chamados GREIs, o quê? Que o processo de abdução continuasse em larga escala. Alguém pode aqui nessa sala acreditar que esse fenômeno, a presença desses seres, anos-luz à nossa frente a nível de tecnologia, precisam da aquiescência do governo americano ou de qualquer governo para abduzirem qualquer pessoa? Não precisam. E muito menos os GREIs iriam, se eles fossem negativos de fato, passarem tecnologia para nós. Era uma outra contradição, ou seja, essa história ganhou vulto, as pessoas começaram a repetir essa história, começaram a criar novas histórias, mas eu fiz mais uma vez. Inclusive os casos de abdução que não vão estar sendo apresentados nesse evento agora, daqui a algumas semanas aqui em Porto Alegre, um deles está sendo trazido por mim, é um caso que eu estou pesquisando lá no Rio. Tá? Do Roberto Pinheiro. É mais um caso de uma pessoa que de início tinha uma visão negativa, a partir da própria experiência e do estudo via hipnose acabou descobrindo que esses seres estão fazendo realmente alguma coisa para o benefício da própria espécie humana em seu futuro. E eu que acompanho as famílias que passam por esse processo, dentro desse estudo, o que a gente está descobrindo? Contatados e abduzidos por GREIs, tendo no comando seres de aspecto humano nesse processo. Cada geração que está nascendo, nasce com mais paranormalidade, com mais mediunidade,
ou seja, mostrando esse processo de melhoria da espécie humana. E isso a gente está pesquisando no dia a dia, a gente não está lendo na internet nenhum site que copia aquilo do anterior e assim sucessivamente para o passado. Tá bom? De todos os pesquisadores do mundo que trabalham com a área da abdução, existe apenas, restando só um, que continua tendo essa visão negativa, mas a visão negativa dele não é em relação aos gays, é em relação a toda a história do fenômeno UFO. Então, para esse colega, que é uma pessoa que eu não tenho por que deixar de colocar o nome, é o Dr. David Jacobs, norte-americano, conhecido meu, a gente já teve a chance de conversar várias vezes com ele sobre esse assunto, né? Na última vez ele já estava não tão contundente, mas, por exemplo, se qualquer um de vocês é curado por um ser extraterrestre de uma doença em estado terminal, ele, na interpretação dele, não, isso é mais algo que está sendo feito com o objetivo de nos enganar. Então não tem jeito, né? Dentro desse tipo de postura, e ele é o único que sobrou de todos esses grandes pesquisadores do exterior dessa área que ainda defende essa visão negativa, né? Próximo. Qual a sua opinião sobre quais os motivos das negativas simulações dos governos sobre a ufologia? E parabéns pela sua persistência ante tantos obstáculos. Tá, obrigado pelos parabéns. O que acontece é o seguinte, no início, houve um acobertamento mundial porque não sabia com o que estava se lidando. Se era uma civilização, se era um 100, se era um negativo, se não era. Então, como é que você vai dizer, recebi é o vermelho? Não, eu esqueci esse aí. Acabou? Ah, tá. Olha, eu vou estar à disposição ali, eu vou embora por volta das 4 horas. Então, quem quiser conversar comigo lá fora, eu vou estar à disposição. Com prazer, vou responder as perguntas. E os meus trabalhos, os meus livros vão estar comigo ali à disposição, inclusive, para serem autografados. Mais uma vez, eu agradeço a organização e a presença de vocês e o interesse manifestado. Muito obrigado.